Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre a prova discursiva para o seu concurso público e vamos entender um pouco o início de tudo. Qual a diferença entre a prova discursiva e a prova objetiva? Parece muito simples, alguns vão dizer, não, a objetiva é só marcar um xizinho, a objetiva é só marcar uma bolinha. A discursiva você tem que escrever, então você vai ter que fazer um texto lá com 10, com 15, com 20, com 30 linhas, com 120 linhas. Veja que a diferença não é somente essa. Talvez essa seja a diferença maior, se a gente for olhar ali de uma forma bem simples, de uma forma bem objetiva. Uma é marcar X, uma você tem já um texto, você tem um caminho dado pela banca, a banca fala, quando é de múltipla escolha, qual é o nome completo de Sérgio. Sérgio Ramalho Dantas, e assim ele vai construindo o nome. Ou ela coloca certo ou errado. Sérgio tem 30 anos, certo ou errado. Então veja que você já tem ali um caminho a seguir. Na prova discursiva é um pouco diferente. Na prova discursiva ela traz para você uma pergunta. E aí a pergunta pode ser ampla de um tema de atualidade. Então você vai fazer uma prova que o seu tema é um tema contemporâneo, um tema de atualidade. Então pode cair nela, discorra sobre a temática da tecnologia aplicada no serviço público, sobre a situação da saúde pública no país, essa situação da saúde pública no mundo. Veja que são temas bem amplos e que você sabe sim escrever sobre eles. E depois a gente tem vários vídeos discutindo sobre isso. Mas veja que ela lhe faz uma pergunta e aí você tem que escrever 10, 15, 20, 30 linhas, depende de cada concurso. O mais comum aí são questões de 30 linhas. Então veja que você vai ter um tema e você tem que escrever 30 linhas sobre ele. Qual é o problema? É que ao fazer sua discursiva, a elaborar essa questão, a responder a pergunta da prova discursiva do seu concurso público, você só tem a sua cabecinha para lhe ajudar. Você não tem uma pergunta, você não tem quase nada que lhe dê substância para escrever ali. Então agora você precisa fazer o esforço de pegar o que você sabe e levar para o papel. E muitas vezes você sabe, você só não sabe levar para o papel. Veja que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você saber aplicar o conhecimento. Você precisa conhecer, mas você precisa saber colocar isso na prática. Você conseguir levar essa informação para o seu texto. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso, porque a gente não está acostumado a escrever. Uma pergunta simples para você que está aí do outro lado. Qual foi a última vez que você sentou e escreveu à mão livre? Veja que não é escrever no computador, não é escrever no celular. Se fosse no computador, no celular, eu tenho certeza que vocês saíam super bem. A gente está acostumado a escrever. Só que quando eu escrevo no computador, no celular, eu uso um VC para abreviar você, o E, eu junto um E e um H. Veja que a gente vai fazendo ali abreviações, a gente coloca, sai errado, o corretor corrige, você não se importa muito. Na hora da prova a gente não pode se dar esse luxo. Na hora da prova a gente tem que ter cuidado para que a gente siga as regras da norma culta. Então tem uma posição diferente, a gente tem que seguir uma estrutura. Se for um tema, por exemplo, de atualidade, desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu não posso começar pelo desenvolvimento, depois a introdução. Veja que tem uma ordem. Essa é uma diferença da sua prova discursiva para a sua prova objetiva. Então a prova discursiva para o concurso público, você tem que buscar na sua mente, e não só isso, não basta saber, mas é necessário você conseguir passar essa informação. Então são dois caminhos aí diferentes que tem que ser seguido. E veja que ela pode ser esse tema amplo que eu falei, sua prova discursiva pode ser um tema amplo sobre atualidades, que é mais fácil, a partir do momento que em tese a gente sabe falar sobre aquilo. Mas ela pode ser um tema mais técnico, onde ela pergunta os princípios do ato administrativo, lhe dá 15 linhas. E aí veja que você agora tem que trazer teoria. Você precisa muito nesse momento trazer o embasamento legal, o embasamento jurídico, quando for uma questão da área de direito, for uma questão da sua área, fazer uma aula para odontologia, concurso de odontologia, a base daquilo. Pergunta técnica requer um embasamento técnico, então tem que ter ali a justificativa, o porquê. E muitas vezes escrever isso em 10 linhas é muito difícil, aí é o contrário, você tem pouca linha para escrever muita coisa. É um esforço que você tem que fazer, um treino que você tem que ter, que muitas vezes você não está acostumado. Então perceba que existem diferenças, perceba que existem formatos diferentes e que você tem que estar treinando. Eu posso ter um estudo de caso e aí muita gente depois, professor, quer um estudo de caso, aqui de uma forma muito ampla, sua prova discursiva, quando ela for um estudo de caso, ela nada mais é do que uma historinha contada, uma situação hipotética apresentada, sobre a qual você vai ter que fazer um julgamento de valor.
sobre a qual você vai ter que dizer o que está certo, o que está errado e sempre, lembre-se sempre, justificar, argumentar, dizer a razão daquela situação, o porquê aquilo está certo, o porquê aquilo está errado. Quantos alunos não esquecem de falar o porquê está certo? E aí no espelho da banca vem lá o tal do porquê está certo e você não falou porque era tão óbvio, tão simples que você deixou aquilo para um segundo momento. Então não se dê o luxo, não caia na besteira de deixar de fora uma informação como essa. O que mais que pode vir numa prova discursiva e o que diferencia ela dessa prova objetiva? Então ela pode ser esse tema atual, ela pode ser uma questão mais técnica, ela pode ser um estudo de caso, ela pode ser uma peça técnica, muito comum para as carreiras de Tribunal de Contas, por exemplo. Então normalmente no concurso de Tribunal de Contas você tem uma peça técnica, carreira de advogado, carreira jurídica da advocacia, todas essas você tem lá. Para fazer um concurso para juiz, você tem que fazer uma sentença. Ela é uma peça técnica desse mundo do juiz. E qual a diferença dela para outras questões? Normalmente ela tem um formato a ser seguido. Essa que seria a grande diferença. Normalmente as peças técnicas são maiores, mas veja que ela não deixa de ser um texto discursivo. Um texto onde eu sozinho tenho, com base numa informação ou com base numa pergunta, elaborar o texto seguindo a regra daquilo que foi pedido. Então a peça técnica talvez tenha uma estrutura básica, o texto padrão, uma dissertação tem uma estrutura básica. Responder uma questão, como é que eu respondo? Eu vou colocar um númerozinho aqui do lado, 1, 2, 3, eu vou responder. Ou respondo como um texto corrido. E já respondendo para aqueles que estão vendo o vídeo só nesse momento, né? Muitas vezes a pessoa pula, vai para frente, vai para trás. Responda sempre em texto corrido. Isso facilita o momento do recurso. É outro ponto que nós vamos discutir também com mais calma. Mas hoje era qual a diferença da prova discursiva e da prova objetiva. Basicamente, seria a forma de você pensar em como colocar a informação do papel. A técnica que você usa é muito diferente da técnica de marcar o X. Na técnica de marcar o X, né, da objetiva, a banca já lhe dá um caminho. Então o seu cérebro tem, entre isso e isso que eu escolho. Na prova discursiva não. Na prova discursiva normalmente a banca lhe faz uma pergunta. E aí seu cérebro não tem como escolher entre A ou B. Seu cérebro tem que criar a resposta. A resposta vai ser A, vai ser B, vai ser C e mais do que isso, ele tem que justificar aquilo que ele criou. Então veja que por mais simples que seja, por mais que você conheça a resposta, a gente vê muitos alunos bons que têm o conhecimento, mas não conseguem passar para o papel. Modéstia à parte, eu sempre fui muito bom em fazer discursiva. Eu não sou um bom escritor, eu não me considero preparado para escrever um poema, para ganhar um prêmio Nobel de literatura, mas jogar a regra do jogo do concurso público, isso aí eu soube fazer com bastante qualidade, com bastante objetividade, com bastante simplicidade. E é isso que eu sempre busco para vocês, é isso que eu busco para vocês nos meus cursos. Vocês que fazem parte dos meus cursos de prova discursiva, vocês conseguem entrar lá no curso e ver tudo isso que eu estou falando de uma forma simples, de uma forma objetiva, de uma forma rápida, para que você não perca tempo em teoria e que você possa colocar na prática, possa realmente gastar a sua energia fazendo a discursiva, fazendo essa transposição do texto para o papel, da cabecinha para o seu papel. E aí está a grande diferença. Na objetiva a gente não tem isso, a gente já tem a opção e é só correr lá e marcar o seu xizinho, certo? Então, gente, fica aí a dica para vocês. Quem ainda não me segue, clica aqui na inscrição, se inscreve, clica no sininho para você receber as notificações. Segue a gente lá no Instagram, @Prof. Sérgio Varela. Então a gente está sempre trabalhando essa temática da discursiva, essa temática do concurso público. E aproveitando para vocês, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, é só vocês entrarem lá, um presente. Um caminho para vocês na prova discursiva. Eu trago aqui uma questão de prova onde você poderia escolher 2 lugares. Ir a favor ou contra a temática. E lhe mostro em texto, em prova resolvida, como você poderia ser a favor, como você poderia ser contra, para você ver que muitas vezes você tem 2 caminhos a seguir e não está errado seguir um ou outro, a desde que você traga um bom embasamento teórico, uma boa argumentação para aquilo que está trazendo. Então está aí para vocês, gratuito para vocês esse documento, é só baixar, entra lá, baixa o PDF. Eu sugiro que vocês peguem a questão, elaborem você a resposta, a favor e contra, e depois você veja a minha sugestão, você veja aquilo que eu trago como resposta ideal para esse texto. Tudo bem, gente? Então agradeço a vocês, compartilhem esse vídeo com os seus colegas, para que a gente possa cada vez mais aí trazer esse mundo da prova discursiva, esse mundo do concurso público para vocês que precisam, que ainda estão nessa luta, nessa trajetória para chegar no tão sonhado cargo, e eu não tenho dúvida que vocês vão chegar lá. Então aproveita, dá uma olhada nesse PDF gratuito para ajudar vocês nessa caminhada.